Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. O Senado dos Estados Unidos acaba de aprovar o projeto de lei de política interna mais abrangente da presidência de Donald Trump. Com um custo impressionante de os 3,3 trilhões de dólares, esse gigante legislativo, ou como Trump o chama, o grande e belo projeto de lei, é um verdadeiro raio político. É um terremoto de políticas e uma bomba relógio financeira. Tudo ao mesmo tempo. Foi aprovado por uma margem mínima, 51 votos a 50, com J.D. Vance dando voto de desempate após 3 senadores republicanos romperem com o partido. Susan Collins, do Maine, Tom Tillis, da Carolina do Norte, e Rand Paul, do Kentucky. Os votos favoráveis são 50, os contrários são 50. Com o Senado igualmente dividido, a vice-presidente vota a favor. O projeto de lei, com as emendas, está aprovado. Houve aplausos de um lado e, claro, fúria do outro. Nem é preciso dizer que nem todos veem isso como uma vitória, e claramente pode não ser uma vitória para o povo americano. Então, o que realmente está nesse projeto de lei monstruoso? Primeiro, a grande manchete. O 4,5 trilhão de dólares em cortes de impostos, compensados por 1,2 trilhão em cortes de gastos. Isso representa um aumento líquido, um aumento no déficit nacional de os 3,3 trilhões na próxima década, ao longo de 10 anos. E esses números são de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, que é apartidário. Os apoiadores, incluindo Trump, estão chamando isso de uma injeção de adrenalina na economia dos Estados Unidos. Eles se referem ao alívio fiscal para famílias, isenção de impostos sobre gorjetas e horas extras, e enormes incentivos para empresas. Trump diz, abre aspas, é um grande projeto de lei. Há algo para todos nesse projeto. Mas, se olharmos mais de perto, e vamos fazer isso em um instante, um quadro diferente aparece. Apesar das tentativas de Trump de adoçar esse projeto e os itens de grande destaque nele, os eleitores não estão comprando a ideia. O povo americano não apoia isso. E é aqui que a coisa fica realmente polêmica. Quase 1 trilhão em cortes são direcionados diretamente ao Medicaid. Milhões podem perder a cobertura de saúde. Estima-se que 11,8 milhões de americanos possam ser excluídos do Medicaid na próxima década. Exigências de trabalho, coparticipações e limite de reembolso federal estão todos em discussão. E quanto ao vale-refeição, também será cortado. Empréstimos estudantis federais, cortados. O crédito fiscal para veículos elétricos também acabou. Um golpe na transição para a energia limpa e um tapa na cara de Elon Musk, um dos apoiadores mais vocais de Trump e, claro, doador de campanha. Existe algo que substitua esses cortes para você? Certamente tem que haver algo realmente incrível para onde o dinheiro economizado irá. E existe. Sim, existe. Bilhões para o setor militar e mais para a fiscalização de fronteiras. Esta é a ideologia America First de Trump transformada em realidade legislativa. Menos ajuda, mais armas. Agora, a fiscalização de fronteiras é absolutamente crucial para a segurança nacional, é mesmo. Mas precisa haver uma abordagem responsável com uma análise detalhada e transparente de custo-benefício sobre quanto é necessário, quais serão essas políticas de imigração, o que elas pretendem fazer, e, claro, elas precisam ser constitucionais. Tem que haver total responsabilidade e transparência. Nada disso foi disponibilizado ao público americano. E se isso não bastasse, o projeto de lei aumenta a dedução de impostos estaduais e locais, mas apenas temporariamente, e não o suficiente para satisfazer alguns republicanos de estados com altos impostos. Cortes nos pagamentos a hospitais dispararam alertas entre parlamentares de distritos decisivos. A votação na Câmara, esperada antes de 4 de julho, está longe de ser garantida. O presidente da Câmara, Mike Johnson, diz que a casa vai agir rapidamente, mas até mesmo um pequeno grupo de republicanos resistentes pode afundar a proposta. Alguns conservadores querem mais cortes de gastos. Moderados reclamam do desmonte da rede de proteção social. Nem é preciso dizer que há uma grande divisão no Senado.
E é aqui que a política fica complicada. Isso é uma grande vitória para Trump, mas pode custar caro ao seu partido. Segundo uma pesquisa do Pew Research, apenas 29% dos americanos apoiam o projeto de lei. Quase metade se opõe totalmente. Entre independentes e republicanos não alinhados ao MAGA, o apoio desmorona. Até alguns aliados de Trump estão discretamente preocupados e muito céticos. Os democratas, é claro, sentem cheiro de sangue. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que isso vai assombrar nossos colegas republicanos por muitos anos. Fim da citação. Ele alertou que pessoas perderão acesso à saúde, crianças passarão fome e a dívida nacional vai explodir. Em assembleias por todo o país, os democratas já estão construindo sua estratégia para as eleições de meio de mandato em torno desse projeto de lei. Trump não está recuando, é claro. Ele está usando seu megafone nas redes sociais para ameaçar, elogiar ou persuadir parlamentares a obedecerem. Ele até ficou em Washington pulando seu tradicional retiro de verão para fechar o acordo. Jogar golfe com Rand Paul e o notório belicista Lindsey Graham não foi apenas um passeio de fim de semana ou uma forma agradável de passar o tempo. Foi uma pressão legislativa de alto risco. A equipe de Trump sabe que a imagem importa. Ele visitou um campo de imigrantes na Flórida apelidado de Alcatraz dos Jacarés, justamente quando o projeto foi aprovado no Senado. Lá, ele transmitiu claramente uma mensagem nada sutil. Estamos levando a sério as fronteiras. Nós não estamos brincando, o que é algo bom. Mas, novamente, precisamos de responsabilidade. Precisamos ter uma compreensão clara de quais são essas políticas, se elas são constitucionais, e alguém precisa assumir a responsabilidade final caso essas políticas fracassem. Críticos argumentam que a mensagem de Trump está vindo a um custo alto para a saúde, para a educação, para o meio ambiente e para a saúde fiscal de longo prazo dos Estados Unidos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou justamente esta semana. Ele disse que esse nível de dívida é sustentável, mas o caminho não é. Agora pode-se argumentar que ambos estão fora de controle e além do ponto de serem sustentáveis. Os defensores de Trump dizem que esse caminho leva ao crescimento, a mais empregos, mais dinheiro no seu bolso. Eles estão apostando que cortes de impostos e estímulos econômicos vão superar a dor de longo prazo. Mas aqui está o risco. A dor é real, é imediata e é sentida pelos grupos mais vulneráveis da nossa população. E quanto aos benefícios? Bem, esses são teóricos neste momento. Prometidos para chegar, aspas, eventualmente, e isso segundo os argumentos do Partido Republicano. Então, o que acontece agora? O projeto segue para a Câmara, onde enfrenta uma bancada republicana dividida e oposição unânime dos democratas. Se mesmo alguns membros do Partido Republicano mudarem de posição por causa do Medicaid, veículos elétricos ou financiamento hospitalar, o projeto morre. E se a Câmara fizer alterações, ele volta para o Senado, ameaçando o prazo de assinatura de Trump no dia 4 de julho. Então está realmente uma bagunça. Vamos ser claros, isso não é apenas uma disputa de números, é uma disputa de valores sobre tipo de país os Estados Unidos querem ser. E para Trump é mais do que política, é legado. Portanto, esse projeto de lei é uma promessa de campanha, um teste político e uma marca presidencial, tudo ao mesmo tempo. É a visão dele, transformada em lei, mas se será lembrada como um grande acerto ou um erro, vai depender dos resultados de amanhã, não das manchetes de hoje. Esse projeto pode ser grande, pode ser bonito para alguns, mas uma coisa ele certamente é: arriscado. Foi uma vitória para Trump, mas será que terá um custo que os republicanos não podem pagar? O tempo e os eleitores dirão em breve, já que as eleições de meio de mandato estão chegando. Mostre seu apoio, inscreva-se e compartilhe. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon, adoraria ver você por lá. Os links estão na descrição abaixo. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã. Até mais.